Há muito, muito tempo, numa terra distante chamada Canaã, vivia um casal muito especial, Isaac e Rebeca. Eles se amavam muito, mas havia um problema que deixava os dois tristes. Rebeca não conseguia ter filhos. Isaac, que era um homem de fé, orou com todo o coração a Deus, pedindo que sua esposa pudesse ser mãe, e Deus ouviu a oração. Um dia, Rebeca percebeu algo diferente. Ela estava esperando um bebê, mas não era apenas um, eram dois bebês. Ela estava grávida de gêmeos. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos, mesmo sendo uma grande bênção, a gravidez foi um pouco difícil. Rebeca sentia os bebês se mexendo muito dentro dela, como se estivessem brigando ou correndo uma corrida sem fim. Ela ficou tão preocupada que foi orar a Deus e perguntar o que estava acontecendo. E Deus respondeu algo surpreendente: duas nações estão no seu ventre. Dois povos se separarão das suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 2:5 e 23. Isso queria dizer que aqueles dois bebês seriam os líderes de dois povos diferentes no futuro, e que o mais novo seria o escolhido por Deus para cumprir seus planos. Quando chegou o dia do nascimento, foi uma grande surpresa. O primeiro bebê nasceu todo peludo e ruivo como um cobertor de pelos. Por isso, deram a ele o nome de Esaú, que quer dizer peludo. Mas logo em seguida, aconteceu algo inacreditável. O segundo bebê saiu agarrado no calcanhar do irmão, como se estivesse dizendo: "Ei, eu também quero ir." Esse bebê recebeu o nome de Jacó, que quer dizer aquele que segura o calcanhar ou suplantador. Desde aquele momento, Jacó já mostrava que era determinado, rápido e muito esperto. Mesmo sendo o segundo a nascer, ele não queria ficar para trás de jeito nenhum. Rebeca e Isaac agora tinham dois filhos, tão diferentes um do outro tanto por fora quanto por dentro. Mas o plano de Deus já estava em ação, e Jacó teria uma história incrível pela frente, cheia de sonhos, encontros, desafios e vitórias. E assim começa a grande aventura da vida de Jacó. Jacó e Esaú cresceram. Agora, não eram mais bebês. Já estavam grandes, com costumes muito diferentes um do outro. Esaú era forte, peludo e adorava correr pelos campos. Ele era um caçador. Sempre voltava para casa trazendo veados, carneiros e outros animais que encontrava. Já Jacó era bem mais calmo. Gostava de ficar por perto das tendas, cuidando das ovelhas, preparando comida e ajudando sua mãe, Rebeca. Ele era muito observador, pensava antes de agir e prestava atenção em tudo. Um dia, Esaú chegou em casa exausto. Ele tinha caçado o dia todo e estava com muita fome. Quando chegou perto da tenda, sentiu um cheiro delicioso. Que cheiro é esse? Jacó estava preparando um ensopado vermelho bem quentinho, com lentilhas e temperos que faziam até o estômago roncar só de sentir o cheiro. Jacó, me dá um pouco desse ensopado vermelho aí. Eu estou morrendo de fome, disse Esaú, com a barriga roncando. Jacó então olhou bem para o irmão e teve uma ideia rápida. Ele disse: "Eu dou, mas só se você me vender seu direito de filho mais velho." Sabe o que era isso? O direito de primogenitura. Quem nascia primeiro recebia bênçãos especiais do pai, herdava mais da riqueza da família e era visto como chefe da casa depois que o pai morresse. Era algo muito precioso, mas Esaú não pensou duas vezes. Estava tão faminto que disse: "De que me serve isso agora? Eu estou quase morrendo de fome." E então ele fez um juramento, prometendo que dava a Jacó o seu direito de primogenitura, em troca de um simples prato de ensopado. Jacó então serviu o ensopado com pão, e Esaú comeu tudinho.
Depois levantou e foi embora como se nada tivesse acontecido. Mas aquela escolha ia mudar tudo. Anos depois, Isaque, o pai deles, já estava velhinho e com a vista fraca. Ele sabia que não viveria por muito tempo, então decidiu abençoar Esaú, o seu filho mais velho, mesmo que, diante de Deus, Jacó já tivesse sido escolhido. Esaú, meu filho, pegue seu arco, vá caçar um animal bem gostoso e me prepare uma comida bem saborosa, do jeito que eu gosto. Depois disso, eu vou te abençoar, disse Isaque. Só que Rebeca, a mãe dos dois, ouviu tudo e ficou preocupada. Ela sabia da promessa de Deus desde o ventre. O mais novo, Jacó, era o escolhido. Então ela correu e contou tudo a Jacó. Filho, rápido, traga 2 cabritos que eu vou preparar a comida do jeitinho que seu pai gosta. Você vai levar para ele e vai receber a bênção no lugar do seu irmão. Jacó ficou com medo, mas mãe, Esaú é peludo e eu não sou. E se meu pai me tocar e perceber, em vez de bênção, ele vai me amaldiçoar. Deixa isso comigo, disse Rebeca. Ela preparou a comida, colocou roupas de Esaú em Jacó e cobriu suas mãos e pescoço com pele de cabrito, para ele parecer peludo. Jacó levou o prato para Isaque, fingindo ser Esaú. Pai, aqui está a sua comida. É o Esaú. Como você voltou tão rápido, meu filho? Perguntou Isaque, desconfiado. Foi Deus quem me ajudou, respondeu Jacó. Isaque ainda ficou com dúvida. Então tocou nas mãos de Jacó e sentiu os pelos. O cheiro das roupas também era de Esaú. E então, ele acreditou. Isaque comeu, ficou feliz e então deu a bênção especial, que Deus te deu orvalho do céu, fartura da terra, que povos te sirvam, e que teus irmãos se curvem diante de ti. Jacó recebeu a bênção. Mas, minutos depois, Esaú chegou com a comida verdadeira. Quando Isaque percebeu o que tinha acontecido, ficou tremendo de medo. Mas, quem foi que eu abençoei antes? Esaú chorou, ficou furioso e suplicou por uma bênção, mas Isaque disse que já tinha dado tudo a Jacó. E foi assim que, mesmo de forma inesperada, a promessa de Deus se cumpriu. Jacó ficou com a bênção. Mas isso também fez com que ele tivesse que fugir, pois Esaú estava com raiva e queria se vingar. E agora, Jacó estava prestes a viver uma jornada cheia de encontros com Deus e muitas transformações. Jacó agora estava sozinho. Ele havia enganado seu pai para receber a bênção e, por causa disso, seu irmão Esaú ficou muito bravo de verdade. Tão bravo que Rebeca, a mãe deles, disse para Jacó fugir e ir para bem longe, até a terra de Harã, onde morava seu tio Labão. E lá foi Jacó, caminhando pelo deserto, sem amigos, sem casa, e com o coração cheio de medo. Mas mesmo com tudo isso, ele carregava uma promessa no coração. Deus tinha algo especial para a vida dele. Depois de andar o dia todo sob o sol quente, Jacó ficou muito cansado. A noite chegou, o céu se encheu de estrelas, e ele procurou um lugar para descansar. Ali mesmo, no meio do nada, ele pegou uma pedra, colocou debaixo da cabeça como travesseiro e se deitou para dormir. E foi aí que algo maravilhoso aconteceu. Jacó teve um sonho diferente de todos os sonhos. Ele viu uma escada enorme que ia da terra até o céu. Era uma escada tão alta que parecia tocar as nuvens. E nela, anjos de Deus subiam e desciam sem parar, como se estivessem indo e voltando com mensagens do céu. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. No topo da escada estava o próprio Senhor Deus. E ele falou com Jacó de forma clara e cheia de amor. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu avô, e o Deus de Isaque, seu pai. A terra em que você está deitado, eu darei a você e à sua descendência. Eles serão como o pó da terra, se espalharão por todos os lados. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Deus continuou dizendo, estou com você. Cuidarei de você por onde for e te trarei de volta a esta terra. Nunca te deixarei, até que tudo que prometi se cumpra. Gênesis 2, 8 e 15. Uau! Que promessa incrível! Jacó, que antes estava sozinho e com medo, agora sabia, Deus estava com ele.
Quando Jacó acordou, ficou espantado. Ele olhou ao redor e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Tremendo de emoção e respeito, ele pegou a pedra que usou como travesseiro, colocou em pé como um sinal especial e derramou azeite sobre ela como uma oferta a Deus. Depois, ele deu um nome àquele lugar, Betel, que significa casa de Deus. E ali, Jacó fez uma promessa ao Senhor: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta jornada, me der pão para comer e roupas para vestir, e me fizer voltar em paz para casa, então o Senhor será o meu Deus. A vida de Jacó nunca mais seria a mesma. Ele não estava mais sozinho. Deus estava com ele guiando cada passo. E assim, Jacó seguiu sua jornada, com o coração cheio de fé e o olhar voltado para o céu. Depois do sonho da escada e da promessa de Deus, Jacó seguiu sua viagem até a terra de Harã, onde morava seu tio Labão. Ele andou, e por fim chegou perto de um poço, onde havia pastores esperando para dar água às ovelhas. Enquanto conversava com os pastores, Jacó viu algo que fez seu coração bater mais forte. Era uma moça linda, de olhos meigos e sorriso gentil. Era Raquel, filha de Labão. Jacó ficou encantado na hora. Ele ajudou a tirar a pedra do poço e deu água ao rebanho de Raquel. Depois disso, contou quem era filho de Rebeca, irmã de Labão. Raquel correu para casa contar ao pai, e logo Jacó foi recebido com festa. Jacó ficou um mês na casa de Labão, ajudando com os animais, e nesse tempo, se apaixonou perdidamente por Raquel. Então ele fez um acordo com seu tio: trabalharei 7 anos para o Senhor, se me deixar casar com Raquel. Labão concordou, e Jacó trabalhou com todo o coração. E sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles 7 anos pareciam apenas alguns dias, porque ele amava muito Raquel. Mas quando o dia do casamento chegou, algo inesperado aconteceu. À noite, quando tudo estava escuro e com véu sobre o rosto da noiva, Labão enganou Jacó e deu a ele Lia, a irmã mais velha de Raquel. Na manhã seguinte, Jacó percebeu o engano e ficou surpreso. Tio Labão, por que fez isso comigo? Eu trabalhei por Raquel, não por Lia. E Labão respondeu: aqui na nossa terra, é costume casar primeiro a filha mais velha. Mas se você quiser, trabalhe mais 7 anos, e poderá se casar com Raquel também. Jacó amava tanto Raquel que aceitou o desafio. Assim, casou-se também com ela, e ficou mais 7 anos servindo a Labão. Agora Jacó tinha 2 esposas, Lia e Raquel. Mas havia um problema: Raquel não conseguia ter filhos, e isso a deixava muito triste. Lia, por outro lado, teve muitos filhos. Ruben, Simeão, Levi, Judá. Raquel ficava muito aflita. Ela orava e chorava pedindo a Deus um filho. Enquanto isso, Lia teve mais filhos, Issacar, Zebulon e uma filha chamada Diná. As 2 esposas começaram a dar também suas servas para que Jacó tivesse mais filhos por meio delas. Assim nasceram Dan e Naphtali, filhos da serva de Raquel, Bila, Geir e Azer, filhos da serva de Lia, Zilpa. E então, depois de muitos anos esperando com o coração cheio de fé, Deus ouviu o clamor de Raquel, e ela teve um filho chamado José, que mais tarde seria um grande líder no Egito. E depois, Raquel ainda teria mais um filho, Benjamim, o caçula de todos. Uau! Agora Jacó tinha 12 filhos ao todo, e esses 12 filhos se tornariam os pais das 12 tribos de Israel, o povo escolhido de Deus. Mesmo em meio a enganos, esperas e desafios, Deus estava com Jacó cumprindo a promessa feita lá atrás, na escada dos céus. Jacó já não era mais um jovem. Agora ele era pai de uma grande família, com esposas, filhos, servos, rebanhos e muitos bens. Deus o tinha abençoado grandemente, mas havia algo em seu coração que ainda não estava em paz. Ele lembrava do seu irmão Esaú. A última vez que os dois se viram, Esaú estava furioso e queria se vingar do que Jacó havia feito muitos anos antes. Um dia, Deus falou com Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes. Eu estarei com você. Gênesis 31, 3. Mesmo com medo, Jacó obedeceu. Ele sabia que era hora de voltar para casa, mas também sabia que teria que encarar Esaú. No caminho, Jacó mandou mensageiros na frente com um recado para o irmão:
dizendo: Esaú, eu sou Jacó, teu servo. Estou voltando com minha família e muitos presentes para você. Os mensageiros voltaram com uma notícia que fez o coração de Jacó acelerar. Esaú está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó ficou com muito medo. Será que Esaú ainda estava bravo? Será que ele viria para atacar? Ele então fez o que sempre funcionava nos momentos difíceis, orou com fé a Deus. Senhor, Deus de Abraão e de Isaque, livra-me das mãos do meu irmão. Tenho medo que ele venha me atacar, a mim e aos meus filhos. Gênesis 32, 9-12. Depois, Jacó preparou um presente enorme para Esaú: camelos, cabras, ovelhas, bois, tudo em grupos separados. Ele esperava acalmar o coração do irmão com bondade. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. Jacó ficou sozinho do outro lado do rio e um homem misterioso apareceu e começou a lutar com ele. Eles lutaram a noite toda. Jacó era persistente e não desistia. Quando o homem viu que Jacó não soltava, tocou sua coxa e a deslocou. Mesmo assim, Jacó segurava firme. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, disse Jacó. Então, o homem que era um anjo de Deus respondeu: qual é o seu nome? Jacó. Você não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus e com os homens, e venceu. Gênesis 3, 2-28. Uau! Que momento! Jacó agora tinha um novo nome e uma nova identidade. Ele não era mais só aquele que enganou ou fugiu. Agora ele era Israel, o escolhido de Deus, um homem transformado. Na manhã seguinte, mancando por causa da luta, Jacó viu de longe Esaú vindo com seus 400 homens. Ele colocou seus filhos em fila, ajoelhou-se 7 vezes no chão e se aproximou humildemente. E então, algo inacreditável aconteceu. Esaú correu até Jacó, o abraçou apertado, chorou e o beijou. Não houve briga, não houve raiva, houve perdão. Esaú perdoou de todo o coração, e os dois irmãos se reconciliaram depois de tantos anos separados. Jacó, agora Israel, disse: ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. Deus tinha feito um milagre no coração de Esaú, e Jacó agora podia viver em paz. Ele levantou altares, adorou ao Senhor e continuou sua jornada com sua família. E, assim termina a grande história de Jacó, que começou agarrado ao calcanhar do irmão. Passou por enganos, sonhos, amores, filhos e lutas. Mas terminou abraçado, perdoado e transformado em Israel, aquele que lutou com Deus e foi abençoado. E o Deus que esteve com Jacó todos esses anos, também está com você.